Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg e Cássia, todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, a gente tinha prometido aos nossos ouvintes hoje fazer um comentário, né, você fazer um comentário sobre a terceira via, né? A terceira via para as eleições de 2022. Mas, obviamente, os acontecimentos de ontem à noite e de hoje mudaram a pauta. Mudaram a pauta e nós estamos aqui com as supostas ameaças, os desmentidos, meia boca, enfim, a bola é sua, Vera. Aliás, puxa, eu tava me esquecendo, a Vera agora é jacaré completo. Full jacaré. Full jacaré. Full alligator. Muito bem. Totalmente alligator, tomei minha segunda dose hoje, em meio a esse caos, era um braço tomando a vacina e o outro no celular, mas foi, Sardenberg, Cássia. Muito bom saber, Vera. Vera, full alligator, então já somos dois aqui. Já somos, dá um alívio, né? Me aguardo. Cássia não tomou a segunda ainda, não? Ainda não, vou tomar em setembro. Tá certo. Logo ela vem com a gente. Então, Sardenberg, o dia amanheceu com essa notícia. O jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem mostrando que o ministro Braga Neto, no último dia 8, teria mandado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de que ou haveria voto auditável, que é o eufemismo que o governo adotou para voto impresso, ou não haveria eleições. Uma ameaça de mesmo teor, de outra feita verbalmente e em público pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, o Arthur Lira teria ido até o presidente e dito que o Congresso não embarca nisso, que o PP, partido dele, vai com o presidente até o final, ainda que seja para a derrota, mas que não embarcará em nenhuma aventura golpista, teria sido a resposta do presidente da Câmara. Os desmentidos vieram de uma maneira meio estranha. O presidente da Câmara, em conversa com outros jornalistas, desmentiu, disse que era mentira. Porém, na única postagem pública, manifestação própria que fez no Twitter, ele não desmente a matéria do Estadão. Ele diz apenas ali que a democracia vai prevalecer e que as instituições vão prevalecer e que o presidente tomou o caminho da política, escolheu o caminho da política, o que dá a entender que ele pode ter cogitado outro caminho em algum momento. E mesmo o general Braga Neto, ministro da Defesa, no seu desmentido, reafirma a defesa do voto auditável impresso, ainda que isso não seja da alçada da sua pasta. Não cabe ao Ministério da Defesa fazer nenhum tipo de peroração a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Isso não está nas atribuições constitucionais. O Estado de São Paulo reafirmou a publicação que fez, feita por duas das melhores jornalistas que eu conheço, a diretora da sucursal de Brasília do jornal, Andresa Matais, e a repórter especial Vera Rosa, minha xará, alguém com anos de experiência em cobertura política. Eu não tenho a menor dúvida de que a matéria está correta do início ao fim, de que esse diálogo do Arthur Lira com o presidente aconteceu e que a ameaça houve e mais, que elas têm confirmação de fontes primárias a respeito disso, porque senão o jornal não publicaria. Trabalhei no Estadão durante 4 longos anos, quase 5, e eu sei do rigor do jornal para com apurações em off, que são sempre delicadas. Portanto, eles têm a apuração, eles têm checagem com mais de uma fonte, certamente, e a conversa aconteceu. O que nos traz a um seguinte ponto: o ministro da Defesa dando aí guarida para a sanha autoritária do presidente e para ameaças golpistas. E também isso não é algo descolado de toda a realidade. Ele mesmo, naquela nota, a CPI já avançou várias casas nessas ameaças públicas. E os comandantes militares, trocados todos eles por Bolsonaro, no mesmo momento em que ele nomeou o general Braga Neto como ministro, também estão nessa toada golpista e ameaçadora. O comandante da aeronáutica fez essa ameaça
numa entrevista ao jornal O Globo e teve uma curtida do teor dessa entrevista por parte do comandante da Marinha. Então, a gente está numa quadra muito perigosa, em que setores do comando das Forças Armadas flertam com ideias inadmissíveis em quaisquer circunstâncias. Não são eles que têm de dizer como tem de ser o sistema eleitoral brasileiro, é a Justiça e é o Congresso. Se o Congresso não embarca nisso e se a Justiça não embarca nisso, os militares têm apenas de aceitar e cumprir o seu papel constitucional. A troca do general Luiz Ramos pelo senador Ciro Nogueira, vocês veem que o Apolo também está protestando. O Apolo está se manifestando com muito mais veemência do que muita gente hoje em relação a essas denúncias. Exato, ele tá pistola com esses ataques à democracia. Mas eu ia dizendo que a troca do general Ramos pelo senador Ciro Nogueira é um sinal de que o presidente Bolsonaro, nesse enfrentamento entre o Centrão e os militares, que não é só nesse caso, a gente há de lembrar os problemas entre os dois lá na CPI e em outros casos, ele está dando atualmente a mão ao Centrão, está se aliando ao Centrão. Isso acaba por desmontar essa engenhoca militar mal ajambrada aí que Bolsonaro vinha construindo para dar apoio a quaisquer projetos golpistas que ele possa acalentar. Então a coisa está num momento de mexida ali, né? Porque o Centrão não gosta de ditadura militar, né? Porque aí perde poder, né? Exato, o Centrão vive de eleição, Sardenberg, e de financiamento eleitoral. Não à toa fez todo aquele aporte no fundão eleitoral. Então, nós teremos aí enfrentamentos futuros. Será que o Bolsonaro vai mesmo vetar o fundão eleitoral, como ele disse, agora que ele trouxe o Ciro Nogueira para dentro do governo, agora que ele precisa acalmar o Arthur Lira? Vamos analisar os próximos capítulos, mas o fato é que não há nenhuma dúvida de que a ameaça foi feita e que ela é de uma gravidade inaudita. A gente não tinha tido nada tão grave até aqui. Ok. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Gente, abraço. Vamos ver o que esse cachorro tem, porque, né? Olha isso, ficou quase a minha fala inteira. Até mais, gente. Até mais, Vera. Até mais, Apolo. Você viu o tamanhinho do Apolo já? Não. Às vezes a Vera posta umas fotos com ele. É uma coisinha fofa, pequenininha. Bravo, Mas que pulmãozinho bravo, né? Late bem.